A paz do Senhor, bem-vindo ao programa A Bíblia e a Família, o programa do Ministério Família Cristã da Assembleia de Deus na cidade de Santa Rita, na Paraíba, uma igreja com o propósito de ser semelhante a Cristo. Fica ligado, nós estamos começando mais um programa, convida a tua família para assistir juntamente conosco. Esse programa, o tema de hoje promete. Soraya? Cuidar, geralmente um verbo muito usado quando falamos de coisas como carro, casa e outros tipos de bens, mas muitas vezes esquecido, principalmente nos dias de hoje, no contexto familiar. Se nós perguntarmos às pessoas se elas cuidam da família, com certeza a maioria responderá que sim. Mas se olharmos, não reconheceremos as características desse cuidado, como ser vigilantes no seu lar, corrigir os seus filhos, ser um bom exemplo dentro da sua casa e outras características mais. E por isso, nós vamos estar abordando esse tema de hoje, o desafio de ser bom mordomo da família. E para falar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é o evangelista Roberto Brito, que vai dar a sua saudação inicial agora. Muito bem, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e quero inicialmente agradecer a Deus por estar participando deste programa, mais uma vez, a Bíblia e a família. Sempre nós reconhecemos que a Bíblia tem todas as respostas que precisamos para administrarmos bem a família que Deus nos deu. E hoje estamos com esse tema muito desafiador, que é sobre o desafio de ser mordomo do nosso lar. Então, certamente temos muito que aprender nesta noite, como disse o irmão Marcílio aí, reúna sua família, vamos estar juntos falando sobre esse tema, que certamente será uma bênção. E antes de qualquer coisa, eu já quero mandar um abraço para minha família, Não posso esquecer da minha esposa Elaine, dos meus 3 filhos, John, Jonathan e Rebeca. É a família que Deus me deu e pesa sobre mim a responsabilidade de cuidar. Muito bem, irmão Roberto, a família do irmão Roberto é grande. Para começarmos bem, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor para esse programa, para a sua vida, para a sua família também. Então, juntamente conosco, curva sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que bom estarmos mais uma vez aqui, Pai, reunidos na Tua presença, no Teu Espírito, para mantermos, Senhor, o contato com aqueles que estão conosco, nos assistindo nesse momento, através desse tema maravilhoso, sobre a mordomia da família, sobre o bom cuidado da família. Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre tudo que vai acontecer nesse lugar, que aqueles que estão nos ouvindo estejam prontos a ouvir, corações abertos para poder entender a Tua palavra, Senhor, que é o centro desse programa, Pai. A Tua palavra que vai nos instruir através do nosso irmão Roberto Brito, Pai. Pedimos que a cada palavra, Senhor, as instruções dadas pelo Teu Espírito que veio nos ensinar as coisas que hão de vir, venha sobre a vida dele também, trazendo esclarecimento, fala aos corações daqueles que estão, dos ouvintes desse programa, Senhor, e que o Senhor possa trazer instruções poderosíssimas, Senhor, sobre família, para que possamos, Senhor, entender, compreender e praticar tudo aquilo que vai ser dito nessa noite. Pai, nós Te agradecemos por essa porta aberta. Te louvamos pela Tua bênção sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que estão também nos assistindo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, entregamos tudo nas Tuas mãos, ao Teu cuidado e direção. E Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ouvir agora um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos para dar início às perguntas de hoje à noite. Do outro lado da avenida em que eu moro, em uma casa diferente das demais. Na sua frente tem um verso da Bíblia. Esta casa é rodeada com murais. Dentro dela existem bancos envernizados e um
andar. Nesta casa eu vi vidas desgraçadas serem todas transformadas no poder de Jeová. Nesta casa eu encontro lenitivos e a visito aonde quer que eu esteja. Esta casa, o seu dono é Jesus Cristo. Esta casa, meu amigo, é minha igreja. Do outro lado da avenida em que eu moro, tem uma casa diferente das demais. Na sua frente tem um verso da Bíblia. Esta casa é rodeada com murais. Dentro dela existem bancos envernizados e um púlpito todo em jacarandá. Nesta casa eu vi vidas desgraçadas serem todas transformadas no poder de Jeová. Nesta casa eu encontro lenitivos e a visito aonde quer que eu esteja. Esta casa, o seu dono é Jesus Cristo. Esta casa, meu amigo, é minha igreja. Você está no programa A Bíblia e a Família, e depois desse belíssimo louvor, nós vamos dar agora continuidade ao nosso programa, começando as nossas perguntas e repetindo o tema de hoje, é o desafio de ser bom mordomo da família. E para responder as nossas perguntas, como nós falamos, o evangelista Roberto Brito, eu queria fazer a primeira pergunta para ele. Irmão Roberto Brito, qual a importância de cuidarmos da nossa família? Muito bem. Meus irmãos, como falamos inicialmente, essa palavra mordomo está bem ligada, né, como a irmã Soraya introduziu, a essa questão do cuidar, e sempre as pessoas ligam esse cuidar a coisas, né, como foi introduzido aqui. Mas quando a gente entende que a família é algo que Deus nos deu pela sua graça, pela sua misericórdia, a gente entende que Deus nos deu, né, a nossa família. Pelo menos eu preciso ter essa consciência que Deus me deu minha família, foi Deus que me deu minha esposa, meus filhos. Então pesa sobre mim o dever, a responsabilidade de cuidar, isso é, de ser mordomo da minha casa, do meu lar, da minha família. Então eu pontuei aqui que é importante, né, a importância de nós cuidarmos da família. Primeiro porque a família é um projeto de Deus. Então pense que Deus, ele projetou a família, e quando eu tenho minha família, eu estou dentro desse projeto. Já imaginou eu me descuidar disso aí, de algo que foi projeto de Deus? Então a primeira coisa que eu pontuo é importante cuidar da família, porque a família é algo de Deus, é projeto de Deus. Foi Deus que idealizou a família. E a segunda coisa que eu pontuo também é que quando a família ela é bem cuidada, tem um reflexo direto na sociedade. A sociedade ela fica mais enraizada. A sociedade ela é abençoada pelas famílias, e consequentemente a igreja também, como instituição,
Há uma frase que a gente sempre usa, né? Que famílias fortes, igrejas fortes. Famílias fracas, igrejas fracas. Então é importante cuidar da família, primeiro porque a família é um projeto de Deus. E segundo, porque quando eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando da sociedade como um todo, e estou cuidando também da igreja a qual eu participo, a igreja do Senhor. Isso mesmo. Trazendo até para o contexto da igreja, como foi abordado, né? Se a gente não consegue cuidar bem da família que a gente está vendo, né? Está ali fisicamente conosco, como a gente vai ter um bom cuidado da família de Cristo, que nós somos uma família que leva o nome de Deus, né? Isso. Então a gente precisa exercitar isso na nossa família, né? Natural, e com certeza também vamos desempenhar bem essa função dentro do contexto do corpo de Cristo, de família de Cristo, né? Exatamente. Mas aí a gente vai seguindo para a segunda pergunta, que é: quais são os inimigos, né, da nossa família nesse contexto atual que nós vivemos? Muito bem. Então, quando a gente fala em família, né, e dentro desse tema ainda, a importância de cuidar da família é exatamente por causa dos ataques, né, que a família ela sempre sofreu desde a sua fundação. Desde que Deus instituiu a família, a gente pode ver isso lá no livro do Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, quando Deus ele institui a família, sempre o inimigo das nossas almas, o adversário, o diabo, ele se levanta com tudo aquilo que Deus criou, com tudo aquilo que Deus estabeleceu. Isso aí é um ponto que a gente não pode ignorar. Por isso que o apóstolo Paulo chegou a dizer que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. E ele tem se levantado contra a família desde o começo. E uma prova disso é Gênesis capítulo 3, quando Deus estabeleceu ali aquele casal. Eles tinham tudo ali, Deus proporcionava para eles tudo que era necessário para eles viver bem, em harmonia, em completude, em amor, em paz. Eles tinham tudo ao seu favor. E além de tudo, eles tinham a presença de Deus, que era algo enriquecedor, né? A Bíblia diz que todos os dias Deus passava ali no jardim para estar em comunhão com aquele casal. Porém, no capítulo 3 de Gênesis, a gente chama da maior tragédia da história da raça humana. Exatamente quando o inimigo ele vem com os seus ardis e faz um ataque, né, contra a família. Então, o primeiro inimigo, né, a gente não pode deixar de pontuar, da família é o diabo, desde sempre. E a gente vê que ali o diabo ele se introduziu ali e levou o homem, seduziu a mulher ao pecado, à desobediência, e o homem, e assim o pecado entrou no mundo. Então a gente chama isso da grande tragédia, né, da humanidade. Foi quando o diabo seduziu ali aquele primeiro casal. Mas de lá para cá a gente vê que são muitos os inimigos da família. Isso nos leva a aumentar mais o nosso cuidado, o nosso desafio como mordomo. A gente poderia pontuar aqui algumas coisas, né? Primeiro eu diria, além do diabo, né, que está por trás de tudo mesmo, o sistema mundano que a gente está inserido é um grande inimigo da família. Até porque a Bíblia diz que esse sistema mundano é dominado mesmo pelos inimigos, pelas forças do mal, da maldade. O Deus desse século, né? O Deus desse século. Eu gostaria até de ler um versículo, né, falando sobre isso. É a primeira carta de João. Afinal de contas, o nosso programa é a Bíblia e a família, né? Tudo que falamos tem esse respaldo bíblico. 2:15 da primeira carta de João, quando João diz assim: não ameis o mundo, nem o que do mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Então veja bem, quando a Bíblia fala aqui de não amar o mundo, não é o mundo no sentido físico. Está falando do mundo como um sistema. E a gente sabe que esse sistema está comprometido mesmo com o adversário. Se a gente adiantar mais uma página no capítulo 5 de 1 João, primeira carta de João, e o versículo 19, está escrito a seguinte expressão: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, todo esse sistema maligno que domina este mundo vem como uma grande, podemos dizer, um grande tsunami contra as famílias. Estamos falando das famílias que tem as características bíblicas, né? Que é aquela família que Deus estabeleceu. Então, esse sistema mundano é um grande desafio para as famílias, principalmente quando a gente observa as grandes questões ideológicas que têm se levantado dentro das faculdades, dos meios entre os intelectuais. Então eles começam a levantar vários modelos de famílias que na verdade é uma destruição aos valores estabelecidos pela palavra de Deus para a família. Então eu pontuaria que o sistema mundano é um grande inimigo, né, contra a família. E pontuaria também uma coisa muito interessante, é a grande mídia, né? A gente fala da mídia de um modo geral, os meios de comunicação, principalmente as grandes emissoras aí de televisão. Elas têm trazido uma programação que tem muito de ataque contra a família que Deus estabeleceu. Se a gente demorar muito assistindo uma programação de uma televisão, na internet, a gente vai ver quantos ataques, né, à família que Deus estabeleceu. Então tudo isso são inimigos que têm se levantado contra a família. E para encerrar, tinha outros, né? Mas assim, para não se prolongar muito, eu diria também o materialismo, né? O materialismo. Hoje as pessoas, há uma frase que dizem que as pessoas valem mais pelo que têm do que pelo que são. E isso, quando se leva para um contexto familiar, tem trazido muitos prejuízos. Tem muita família que tem muito dinheiro, mas estão se divorciando, estão vivendo traumas, mágoas, porque não estão sabendo colocar em primeiro lugar aquilo que Deus estabeleceu. E a gente percebe que, pela palavra de Deus, mais importante do que coisas são pessoas, né? Então, são os inimigos, né, que têm se levantado nesses dias atuais, e nós, como pais, como cristãos, precisamos estar atentos contra esses inimigos da família. E falando em inimigo, eu pensei, enquanto ele falava, eu pensei em uma casa, né? Quando você tem uma casa, você quer proteger a sua casa, a sua família de inimigos externos, as pessoas costumam colocar alarme, câmera, cerca elétrica, né? E às vezes a pessoa está apercebida de coisas naturais e esquece das coisas espirituais. Então tudo aquilo que o irmão Roberto falou, né, do princípio que foi Satanás que deu o princípio à queda do homem, né, lançando toda aquela tentação e eles morderam a isca, né? Então a gente que costuma proteger naturalmente, fisicamente a nossa família, muitas vezes as pessoas esquecem de proteger espiritualmente a sua família. Naturalmente eu posso colocar cercas elétricas, posso colocar alarme, posso colocar câmera, mas e espiritualmente? Será que nós estamos protegendo a nossa família espiritualmente? Que inclusive o materialismo proporciona esse tipo de cuidado, né? Você pode e você faz, né? Esse cuidado externo. Né? Agora o importante é o cuidado interno, é o espiritual, né? É o cuidado que a gente não vê. Os nossos olhos podem ver e até pode captar o perigo, né? E se proteger daquele perigo. Mas e quando a nossa visão natural, né, não capta os inimigos que são espirituais? Aí nessa hora
nós precisamos dos recursos divinos, nós precisamos dos recursos de Deus, nós precisamos usar os recursos espirituais. Então, como o irmão Roberto Brito falou, nós temos que estar atentos a todos esses perigos espirituais que rondam a família, as coisas, como a própria Bíblia falou, né? As coisas do mundo, né? Do mundo que jaz no maligno. Isso tem, embora as coisas estão mortas espiritualmente, elas ainda estão vivas para poder captar e poder levar muitas famílias ao divórcio, muitas famílias ao desespero, né? À separação. Então, o nosso programa é para isso, para alertar você, como o nosso irmão Roberto Brito falou, os perigos, os inimigos da família são esses. E muitos outros que ele disse que ainda resumiu, né? Nesse contexto natural, né? Você tem o dinheiro, vamos dizer assim, para colocar esse cuidado, essa vigilância, né? E espiritualmente, e o cuidado com a família? Será que você tem o que é preciso, né, para garantir essa segurança para a sua família? Por isso a importância do programa A Bíblia e a Família, para te dar suporte bíblico, né, te dar base bíblica para você poder se levantar como um bom mordomo e proteger a sua casa. Então, por causa da importância desse programa para a sua família, não esquece de compartilhar. Obrigado você que chegou agora, você que já nos acompanha desde o início do programa. Obrigado pela sua audiência. Não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Hoje é muito fácil, né? Você coloca aquela setinha lá e ele já dá todo um recurso para você compartilhar em vários aplicativos. Um deles é o WhatsApp, que você participa de algum grupo, joga lá dentro do grupo, anunciando que o nosso programa está no ar, anunciando que o nosso programa está, né, para abençoar as famílias. Compartilha, ajuda-nos, a audiência do programa, você fazendo isso. E eu queria fazer a terceira pergunta para o nosso irmão Roberto Brito, que é, de acordo com a Bíblia, quais são as bases da família? Muito bem. Ainda é uma pergunta, né, irmão Marcílio, que tem a ver com a segunda, né? Uhum. Porque, como eu falei, essas ideologias hoje têm trazido muitos exemplos, né, de muitos exemplos de famílias que são diferentes daquilo que está na palavra de Deus, né? Mas o importante é a gente atentar para aquilo que está na Bíblia, porque já está provado que todos esses padrões familiares que estão criando, né, ultimamente, nesses últimos dias, sempre traz prejuízos. E por que traz prejuízos? Porque não está dentro do projeto de Deus. Isso. Foge do projeto original. Quando né? foge do projeto, tem prejuízo. E é muito interessante a gente ver quais são as bases, né, da família, segundo a Bíblia. Então, o texto base é Gênesis 2, 24. Eu queria ler para falar um pouco sobre essas bases. Diz o versículo 24, é exatamente o início de tudo, né? Quando Deus instituiu a família. Você conhece a história, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz, tudo que Deus fez era muito bom, era bom. O homem foi uma criação que a Bíblia diz muito bom. Mas quando Deus viu que o homem estava só, aí está lá escrito. Deu uma melhorada. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Dá uma melhorada. Aí entra o versículo 24, né? 2 e 24, que diz assim, portanto, isso depois que Deus viu como estava só, ele fez a mulher, levou para o homem, e agora o versículo 24 diz, portanto, né, depois de todo esse processo, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Olha que coisa interessante, né? Então aqui é o início de tudo, aqui está a base, né? As bases para uma família conforme os padrões bíblicos. Então a gente pode perceber que esse versículo ele nos ensina algumas bases para a família cristã. Primeiro,
que Deus, quando criou a primeira família, é uma família de característica heterossexual. Por quê? Porque está escrito que deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e vai se unir e vai se apegar à sua mulher. Então, um homem e uma mulher. Essa é uma base, é um princípio estabelecido por Deus, conforme a gente leu. Deus, ele fez assim. A segunda coisa, a segunda característica é que é um casal de características também. A segunda característica é que é monogâmico essa família. Isso é, um homem e uma mulher. Não é um homem para 2 mulheres, 3 mulheres, nem tampouco o inverso. Não. É um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Então isso é um princípio, mais um princípio que a gente vê nesse texto bíblico. Foi Deus que fez assim. Por mais que mais na frente a gente vai ver os homens fazendo diferente, e muitas pessoas usam os exemplos do Antigo Testamento, né, dos patriarcas, para justificar uma vida desregrada mesmo na área familiar, muitos erros, né? As pessoas usam os exemplos, por exemplo de Davi e Salomão, para dizer que eles tinham muitas mulheres. Mas Jesus deixou muito claro, no princípio não foi assim. O sábio disse que Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou para si invenções. Então, o casamento, a família, a sua base inicial estabelecida por Deus tem essa característica monogâmica. Em terceiro lugar, tem a característica também de ser monossomático. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? É uma só carne. Veja que na matemática de Deus acontecem essas coisas diferentes, né? 1 mais 1 na matemática nossa, humana, é 2. Mas na matemática de Deus, como princípio bíblico para a família, 1 mais 1. 1 mais 1 é 1. Muito bem. Aprendi. Então, foi Deus que estabeleceu assim. Então, coisas que a gente precisa atentar para os princípios que Deus estabeleceu. Essa é a base. É a base de tudo. Não, mas a novela diz diferente. O Supremo Tribunal de Justiça criou uma lei diferente. A Câmara dos Vereadores da nossa cidade entendeu diferente. Não importa. A base bíblica é essa. Então, em quarto lugar, também é interessante a gente observar que esse casal, Deus estabeleceu, essa família, ela deve ser para toda a vida. É indissolúvel. Quando o homem ele deixa seu pai e sua mãe e se apega à sua mulher, essa expressão apegar-se-á sugere isso. É apegar-se para não se separar mais. É até que a morte os separe. Até quando Paulo vai falar, vai ensinar sobre a lei e a graça, Paulo usa a metáfora da família, do casamento, para mostrar que somente a morte mesmo pode separar um casal. E eu lembro que a gente fazia, vocês ainda não estavam por aqui, mas quando a gente participava dos encontros de casais, dos seminários, a gente fazia uma dinâmica com os casais, que eu nunca esqueço, que era com massa de modelar, né? A gente pegava massa de várias cores, ou de 2 cores, não lembro bem, e pedia para os casais misturar a massa. Aí depois dava um tempo para ver se eles conseguiam separar as 2 cores. E sempre ia um pedaço de uma cor no outro. Com certeza. Nunca conseguia separar completamente. E isso ilustra bem isso aqui. Por quê? Porque Deus estabeleceu, é indissolúvel. Mas o homem insiste em
em mudar, em tentar mudar, em querer separar. Então, quando separa, sempre vai um pedaço. Sempre sofre o dano, né? Sempre tem um prejuízo, né? Então, essa é a primeira base. A segunda base, né, que a gente pode pontuar aqui, que é as bases é essa: o homem, a mulher e também os seus filhos. Está escrito também em Gênesis. Deus deu uma ordem muito clara àquele casal: crescei e multiplicar. Coisa que você obedeceu, né? Dentro do limite, né? Porque o pessoal lá naquele momento, lá naquela cultura, entendia que era... Porque na época não tinha televisão também. Porque era crescer e multiplicar e encher a terra, Eles né? Então a entendiam- terra estava vazia, Eles né? foram ao pé da letra, né? Só que eles achavam que era só com ele o versículo, né? E não, a gente sabe que não é só pra gente. Mas filho é uma bênção. A família é constituída por homem, mulher e seus filhos. Foi assim que Deus estabeleceu. Então essa é a base, né, para a família e deve ser observada por todos nós. Eu sempre pensei que crescer e multiplicar não era só pra mim, não, por isso que eu só fiz um. Fez 2, né? 2. Só que um foi mais cedo para a Glória. Mas vamos dar continuidade no nosso programa, vamos ouvir mais um louvor e daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade às nossas perguntas. Eu sou teu grande companheiro, por que tu choras tanto assim? Eu sou teu Deus verdadeiro, não chores, eu estou aqui. Eu sei o que estás passando, eu vejo a tua aflição. É grande a dor da tua alma, ferido está teu coração. Teu Deus ainda sou, não temas, eis-me aqui. Teu Deus ainda sou, que queres tu de mim? Contemplo teu sofrer e sinto a tua dor. Não temas, filho meu, jamais te deixarei. Teu Deus ainda sou. Eu vejo teu rosto em terra, orando pelas madrugadas. Estou contigo lado a lado, durante a longa caminhada. Conheço bem os teus caminhos e sou do teu coração. Não temas, porque eu sou contigo e todas as provas passarão. Teu Deus ainda sou, não temas, eis-me aqui. Teu Deus ainda sou, que queres tu de mim? Contemplo teu sofrer e sinto a tua dor. Não temas, filho meu, jamais te deixarei. Teu Deus ainda sou. Não temas, filho meu, jamais te deixarei. Teu Deus ainda sou. Voltando às nossas perguntas, a próxima pergunta para o nosso evangelista, o irmão Roberto Brito, é: o que a Bíblia ensina sobre relacionamentos na família? Porque geralmente eu acredito que as pessoas talvez pensem como eu, né? Quando a gente fala em relacionamento, sempre vem o pensamento com pessoas de fora, né? O relacionamento no trabalho, o relacionamento na igreja, né? Com seus amigos. E nunca a gente pensa no relacionamento na família. Entendo. Então é muito interessante essa pergunta, porque dentro dessa temática sobre a mordomia, sobre o cuidado, nós percebemos que os grandes dramas que as famílias têm enfrentado parte de um relacionamento dentro do lar muito complicado.
os grandes problemas que têm surgido, né, na família é porque não está sendo observado, né, como deve ser esse relacionamento dentro do lar, dentro da família. Então, a Bíblia nos dá muitas orientações, ensinamentos com relação ao relacionamento familiar. E a gente sabe que quando a gente não atenta para isso aí, os problemas sempre surgem, né? Sempre surgem. Então eu queria ler, para responder essa pergunta, Carta de Paulo aos Efésios. É um texto que nos ensina muito sobre o relacionamento familiar. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21, Paulo vai dizer, instruindo, né, a igreja que está na cidade de Éfeso. Paulo vai falar sobre essa temática, dizendo primeiro assim no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, veja que ele começa instruindo sobre como devemos nos relacionar. Primeiro, tudo parte dessa sujeição um ao outro. Em outro texto, Paulo disse que devemos considerar sempre o outro superior a nós mesmos. Isso é um desafio muito grande, e quando se trata de família, parece que o desafio ele se agiganta, porque muitas vezes dentro de casa cada um quer ter a última palavra, quer ter a razão, e quando isso acontece é problema, né? Mas o ensinamento da palavra de Deus é muito claro, sujeitai-vos uns aos outros. Mas agora ele vai falar sobre como cada um deve se portar dentro daquilo que Deus estabeleceu. Então, quando o relacionamento ele segue por isso, por esses padrões que Deus estabeleceu, tudo dá certo. Então veja, no versículo 22 ele fala para as mulheres, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Nós não vamos nos deter, né, ao papel das mulheres, porque certamente foi tema de outros programas e será ainda de outros mais na frente, e não é o nosso objetivo aqui, mas vale salientar isso aqui. Isso aqui tem a ver com relacionamento dentro de casa, dentro do lar. Sim. Então as mulheres precisam sujeitar-se aos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Aí a partir do versículo 25 ele agora olha para os homens, e veja que cada um tem a sua função. Aí ele diz, vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí diz o versículo 28, assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha que expressão do apóstolo Paulo. Aí o versículo 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aí Paulo vai citar o versículo 31, o texto que lemos de Gênesis, né? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Serão dois numa carne. Aí no capítulo 6, ele agora olha para os filhos. Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí no versículo 3 ainda, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. No versículo 4, e vós pais,
não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então está aqui as bases, né, para o relacionamento familiar. Tudo que a gente precisa está aqui. Cada um tem o seu papel dentro de casa, dentro do lar. O homem, a Bíblia diz, é o cabeça. Não adianta querer mudar isso aí. Quando o homem ele relaxa nessa sua função e outra pessoa, às vezes a mulher, tem que tomar frente disso aí, sempre tem alguns prejuízos, porque não foi assim que Deus estabeleceu. A mulher, por sua vez, ela é a ajudadora, a adjuntora, aquela que está ao lado do marido, a auxiliadora, quer dizer, a mulher sábia, que entende os projetos de Deus, os princípios de Deus para a família. Ela entende tanto a responsabilidade que seu marido tem, seu esposo tem como líder, como o cabeça da família, que ela fica ali ao lado para ajudar, para auxiliar, como quem passando uma mensagem assim: olha, eu sei que sua missão é difícil, mas eu estou do seu lado, estou aqui para lhe ajudar. Quando a mulher entende dessa forma, a gente percebe que tem tudo para este casal, para esta família ser feliz. Aí passa para o relacionamento com os filhos. A Bíblia diz que os filhos devem ser obedientes aos pais. E a gente sabe que uma das características do homem que desses últimos dias, influenciado por esse sistema mundano, é exatamente ser rebelde contra os pais. A gente pode até olhar um versículo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, quando Paulo está falando sobre esses dias trabalhosos, que é como que Paulo estivesse fazendo uma radiografia dos dias que estamos vivendo hoje. Paulo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmo, quer dizer, egoísta, que é um grande inimigo da família, avarentos, dentro daquele pensamento de materialista que falamos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Olha essa expressão agora: desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Já pensou? Então essa característica do homem, dos filhos rebeldes, que não respeita pai, que não respeita mãe, já está descrita na palavra de Deus. Então isso aí é fugir daquilo que Deus estabeleceu. Então a Bíblia deixa bem claro que é o dever dos filhos obedecer. Não só obedecer, mas, como disse Paulo também, honrar pai e mãe. É um mandamento divino. Está lá no Decálogo, né, nos 10 mandamentos. O que mais? Tem até uma promessa. É o único mandamento acompanhado de promessa. Honrar pai. E ainda, aí fica só por isso aí? Não. Tem também o dever dos pais. Veja que tem palavra para todos. Os pais, por sua vez, não devem provocar a ira dos vossos filhos. O que seria provocar a ira dos filhos? Acho que passa por aquilo que foi falado na sua introdução, né? Quando o pai exige do filho aquilo que ele não faz, por exemplo, ele está provocando a ira do filho. Porque tem muitos pais que eles aprenderam aquela filosofia: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é uma tristeza, né? Verdade. Não é que nós somos perfeitos, fazemos tudo certo, reconhecemos as nossas falhas, as nossas limitações, mas não podemos abraçar uma filosofia dessa, mundana, né? Então a Bíblia nos ensina a ser exemplo. Então é isso aí. Os pais, eles não podem provocar ira. Quando é que os pais provocam a ira dos filhos? Quando eles têm aquela predileção dentro do lar
de maneira assim muito escancarada, né? Dá preferência mais a um filho do que ao outro. Quando o pai ele envergonha o filho, quando o pai ele não disciplina o filho, tudo isso ele está provocando a ira do filho. A gente vê hoje muitas crianças rebeldes que já tomaram fôlego dos pais, e a gente fica, como é que pode uma criança tão... Tomaram tudo, né? Fôlego, respeito, autoridade. Respeito tudo, e o pai fica Jesus. rindo sem ter o que fazer, comportamento totalmente fora do normal, mas passa por isso aqui. Isso é provocar a ira do filho. Então Paulo deixa muito claro, o pai não deve provocar a ira do filho. Antes, ele deve fazer o quê? Criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Então é o nosso grande desafio. Então, quando eu cumpro isso aqui, eu estou me relacionando bem dentro de casa. Por isso que eu digo que é um grande desafio. Eu acho tão importante esse ponto de relacionamento dentro de casa, né? Porque se você não tem um bom relacionamento com a sua esposa ou com seu esposo, vai abrir brecha, né? Então a gente abre brecha para que outras pessoas de fora possam entrar. E com os filhos não é diferente, né? Se você é um pai, uma mãe que não conversa com seus filhos, que não tem esse bom relacionamento de autoridade, mas também de amigo, né? Isso. Então a gente abre porta para que os amigos de fora, que muitas vezes não são cristãos, não têm os princípios bíblicos, não têm esse conhecimento, venham ser os conselheiros, os amigos, os influenciadores, né? Então a gente acaba abrindo brecha para que o diabo possa entrar. É o que a gente chama de terceirizar uma responsabilidade nossa, né? Então deixa o menino ser educado, ensinado pela internet, pelos amigos na escola, as ideologias todas aí. Daqui a pouco tá essa desavença toda dentro do lar. E não tem um bom relacionamento, e esse versículo 4 me chama muita atenção, eu gosto dele também, porque diz: não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina. É como se fosse escrito, vamos dizer assim, ao contrário, né? Crie na doutrina e admoestação do Senhor, não provoque a ira dos vossos filhos. Então, muitas vezes a gente não está criando nos princípios, no que a Bíblia ensina, na doutrina, na correção, no Senhor, né, que é em amor. E às vezes aí chega para o filho e vai corrigindo a ignorância, provocando a ira, né, provocando a raiva, onde o filho não vai dar ouvido àquilo. Isso. E vai abrindo brecha, né? Então a gente precisa ter cuidado. Relacionamento também faz parte do cuidado, né, da família. E vamos cuidar dos nossos relacionamentos dentro da nossa casa. E já que a gente entrou nessa questão de filhos, né? E quando ele estava lendo o texto lá de 2 Timóteo, capítulo 3, que fala lá no versículo 2 sobre a desobediência, cita várias coisas, né? Homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, e fala sobre a desobediência aos pais. O interessante é, depois de colocar tanta coisa ruim, joga um relacionamento entre pais e filhos junto de todo isso que ele vinha ensinando. Mas o que eu quero chamar a atenção, só para pontuar aqui, no versículo 1, quando ele fala nos últimos dias, e esses últimos dias nós estamos vivendo, porque a promessa do profeta Joel, quando derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ele diz: nos últimos dias derramarei, né? E nós começamos os últimos dias na descida do Espírito Santo. Ali começou os últimos dias. E nós estamos vivendo esses últimos dias. Mas quando ele diz aqui sobrevirão tempos difíceis, essa palavra difíceis no original é kalepos, no grego. Ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. E a outra vez que ela aparece no Novo Testamento é sobre o endemoniado gadareno. Então ele mostra o nível de difícil que vai ser nesses últimos tempos, relacionando com o endemoniado gadareno. Era uma pessoa que ninguém conseguia dominar, né? Era uma pessoa que andava nu pelas ruas, ninguém não tinha domínio sobre ele. O Espírito Santo queria trazer, nesse texto de 2 Timóteo capítulo 3, nessa palavra difícil dos últimos tempos, o quão difícil ia ser, ao ponto de comparar essa palavra, de usar só ela 2 vezes aqui e na passagem do endemoniado gadareno, ao ponto de comparar, eu só usar nesse termo para mostrar para você, pai, mãe, quão difícil vai ser nos últimos dias relacionado a essa questão de pai e filho.
E você vê isso, que tem muitos pais que têm desistido dos filhos. Muitos pais têm deixado, como a gente diz, o mundo cuidar, né? Porque eu já tentei de tudo, já fiz de tudo. Como o Soraya falou, parece que tem distorcido, né? Em criar na lei do Senhor e não, como é que você falou? Criar no amor, né? No temor, na correção. Na correção da Bíblia, né? E você falou aí na lei do Senhor, mas e não irá. Parece que tem invertido isso aí. Provocar ira, né? Não provocar ira, né? Então, por que isso, gente? Nos últimos dias o negócio vai ser difícil, né? E essa expressão sobrevirão, né? Traz essa ideia também de um tsunami mesmo, de problemas, de uma avalanche mesmo, de dificuldades mesmo. Tem que estar firmado na rocha. A casa só vai permanecer se estiver na rocha. Na rocha. E nós vamos fazer, estamos chegando ao final do nosso programa e isso nós vamos fazer agora a última pergunta ao nosso irmão evangelista Roberto Brito. O programa está interessante, mas nós vamos fazer a última pergunta interessante para a última resposta interessante do programa. O que a Bíblia ensina sobre a mordomia na família? É uma pergunta que tem assim uma importância muito grande, porque quando a gente fala da mordomia como um todo, a gente não pode de maneira nenhuma excluir a família, né? Muito pelo contrário, a gente tem que colocar a família. A Bíblia nos ensina a colocar a família como prioridade. Então, se a gente fizer uma escala de valores sobre a nossa vida e tudo que nos cerca, a gente vai perceber na teoria, vamos dizer assim, sempre se a gente perguntar quem é mais importante na sua vida, sempre a maioria das pessoas vão dizer que o mais importante é Deus. Dentro de uma escala de valor, deve ser Deus o mais importante da nossa vida. Mas em segundo lugar, o mais importante da nossa vida deve ser a nossa família. Nossa família. Em terceiro lugar, a gente colocaria os amigos. Não podemos inverter esse papel, porque às vezes a gente gasta mais tempo com os amigos do que com a família, com os filhos. A gente não tem aquela mesma empolgação, aquele mesmo prazer de estar com os filhos que a gente tem de estar com os amigos. Então isso é uma falha muito grande. Então, primeiro Deus, segundo família, terceiro amigos, em quarto lugar vem coisas. Então, dentro de uma escala de valor, a gente tem que observar isso aí. Isso é tão sério que tem um versículo que eu gostaria de ler para responder essa questão. Está na primeira carta de Paulo a Timóteo também, no capítulo 3, quando fala Paulo instruindo Timóteo com relação à escolha dos líderes da igreja, né? Dos oficiais da igreja, diáconos, bispos. Uma das características, Paulo foi muito forte, assim, muito claro também nessa sua exigência. Diz o versículo 4 que uma das características, capítulo 3, versículo 4 da primeira carta, os líderes, né, Paulo vai dizer, eles têm que ter essas características: governar bem a sua própria casa. Olha que responsabilidade. Governar é cuidar. Está dentro desse contexto de ser mordomo, de ser vigilante, como foi falado aqui na introdução, de ser atencioso com a família. Então, é imprescindível que a gente não governe bem, que a gente não cuide bem da nossa casa. A casa aí, no caso, é uma escola para o obreiro, né? Exatamente. Se você for bom na escola de casa, você é bom na igreja. A gente sempre diz que a igreja, a casa é a primeira igreja. A primeira igreja. É a primeira igreja. Definiu bem. Então, governe bem a sua própria casa, quer dizer, seja vigilante, cuide, exerça mordomia, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Aí o versículo 5: porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha que fica uma interrogação, ele não responde.
Mas eu creio que é uma pergunta retórica que automaticamente a gente já sabe a resposta. Porque ele diz: se alguém não sabe governar bem a sua própria casa, não cuida bem, não é um bom mordomo da sua casa, será que ele vai cuidar da igreja de Deus? Paulo gostava de fazer essas perguntas retóricas. É muito importante a gente atentar para esse ponto, né? Então, respondendo essa pergunta, essa última pergunta, eu deixo para essa reflexão para todos os nossos ouvintes, principalmente aqueles que têm um cargo de liderança na sua igreja, na sua denominação. Você precisa entender que a mordomia cristã dentro do lar, ela deve ser exemplar. Porque muitos líderes, eles são uma bênção do portão para fora, mas de portão para dentro são uma verdadeira maldição. Infelizmente é a dura realidade. E muitos têm até aquela ilustração de uma criança que chega na igreja e vê o pai dele tão bem alegre, com bom humor, trata todo mundo bem. O menino chega e diz ao pastor: pastor, faça uma casa aqui para meu pai, deixe meu pai morar aqui, a gente ficar tudinho aqui, porque é tão bom aqui que quando chega em casa não tem quem aguente. Quer dizer, é o retrato, né? A gente tem esse lado cômico, mas é uma realidade, né? Reflete uma realidade, porque muitos líderes estão esquecendo dessa parte da mordomia do lar. Então, se eu não tenho condição de cuidar da minha própria casa, certamente, diante dos olhos de Deus, eu estou reprovado como um obreiro que cuida da obra de Deus. Não deveria nem encarar isso, né? Posso até estar sendo aprovado pelos homens, porque não sabe, os homens não são oniscientes, não são, né? Eu dizia sempre em uma das congregações que eu passei, né? Aí os irmãos faltam assim o culto, né? Os auxiliares, e não justificam. Aí quando a gente vai perguntar, dizia assim: Deus sabe. Deus sabe aí de tudo, eu dizia, irmão. Deus sabe de tudo, que bênção. Mas Deus é onisciente, eu não sou não, irmão. Eu preciso que me informe alguma coisa. Eu não posso saber assim. Então, Deus sabe de tudo, né? E com certeza a gente percebe que quando você procede dessa maneira, não se rende ao que a Bíblia diz, não procura melhorar, porque como falei, todos nós somos falhos. Às vezes as pessoas estão assistindo e ficam: será que é um casal perfeito, umas famílias aí? É bonito. Sempre tem as lutas, como falei aqui, é um desafio constante, né? Mas a gente tem que desejar melhorar, buscar sempre melhorar, e principalmente com a nossa família, nessa questão da mordomia, cuidar bem da nossa família. Quando a gente cuida bem da nossa família, o nome de Deus, ele é glorificado. Famosa frase: se esforce que Deus ajuda, né? Se esforce que Deus ajuda. É uma frase natural. Esforça-te, eu te ajudarei. Esforce que te ajudarei. E, naturalmente eles fazem: se esforce que Deus ajuda, né? E se esforce, sabe que Deus vai te ajudar realmente. Chegamos daqui a pouco ao final do nosso programa. Antes do final do programa, nós vamos ouvir um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos, em nome de Jesus. Desperta, irmão, que a hora é chegada. Jesus vem buscar sua igreja amada. Devemos estar prontos a esperar. Jesus vem nas nuvens seu povo buscar. Vem Jesus, tua igreja te espera. Vem Jesus, a minha alma nela. Vem Jesus, eu estou esperando, contente, aguardando o dia da vitória. Ele prometeu, Ele é Deus que não falha. Iremos ao céu, é fiel sua palavra. Por isso, irmãos, devemos vigiar, pois à meia-noite o grito vai soar. Vem Jesus, tua igreja te espera. Vem Jesus,
a minha alma nela. Vem Jesus, eu estou esperando, contente, aguardando o dia da vitória. O mundo sem Deus vai clamar por socorro, e os desviados vão chorar sem consolo. Cuidado, irmão, põe tua vida no altar, não deixa o fogo em você se apagar. Vem Jesus, tua igreja te espera. Vem Jesus, a minha alma nela. Vem Jesus, eu estou esperando, contente, aguardando o dia da vitória. Homens vão surgir para lutar contra a igreja. Ó irmão, não temas, é de Deus a peleja. A noiva de Cristo daqui vai partir. Estamos no mundo, mas vamos subir. Vem Jesus, tua igreja te espera. Vem Jesus, a minha alma nela. Vem Jesus, eu estou esperando, contente, aguardando o dia da vitória. Chegamos ao final do nosso programa e o tema de hoje foi o desafio de ser bom mordomo da família. O nosso entrevistado de hoje foi o evangelista, o irmão Roberto Brito, e ele agora vai dar suas considerações finais. Como sempre nós pedimos, algum dirigente ou alguém que auxilia na obra, falar sobre o horário dos cultos, onde ele está congregando, e falar sobre as atividades da igreja, se assim for possível. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade que Deus está nos dando de poder estar participando desse programa tão relevante, para a sociedade como um todo, nesses últimos dias. Sabemos que é um desafio muito grande nós conviver em família, viver em família. As filosofias mundanas são inúmeras. Existe até uma frase que alguém diz que família só é bom para tirar fotografias. Misericórdia. Tudo isso faz parte desse sistema mundano, desse ataque, mas vamos ficar com o que a palavra de Deus ensina, Eu acho que está na hora de tomarmos uma decisão, a exemplo do que fez Josué. Josué desafiou ao povo, dizendo: vocês escolham a quem vocês querem servir. Eu já tomei minha decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, independente dessas ideologias mundanas, nós precisamos decidir servir ao Senhor com toda a nossa casa, com toda a nossa família. E a Bíblia sempre vai ter resposta para todos os questionamentos. Então, que Deus abençoe você, abençoe sua família, que você possa entender a sua responsabilidade e procurar ser um bom mordomo do seu lar, da sua casa, cuidando daquilo que Deus lhe deu. Como o irmão Marcílio falou, nós estamos aqui no Templo Central, fazendo a obra do Senhor, e queremos convidar todos quantos desejarem participar de um culto. Sempre os nossos cultos nos domingos, a partir das 7h30, culto de louvor e adoração a Deus. Nas terça-feira temos o culto de doutrina, de ensino da palavra de Deus, com louvor, adoração e a exposição da Bíblia Sagrada, o ensinamento bíblico. E você é o nosso convidado especial. Temos também a nossa escola bíblica todos os sábados, a partir das 7h30 também. Então, sinta-se convidado, venha fazer parte dessa grande família que aguarda a vinda de Jesus. Amém. Vizinho ao estádio Teixeirão, na cidade de Santa Rita, na Paraíba, já que a internet tem para todo mundo. Não esqueça disso. Então está feito o convite pelo nosso irmão evangelista Roberto Brito, que nós já agradecemos por ter aceitado o convite da direção do programa e esperamos que em outras oportunidades ele possa estar conosco também, respondendo a outras perguntas em outro tema do programa, que é a Bíblia e a família. Obrigado ao nosso irmão evangelista Roberto Brito. E não esqueça, toda sexta-feira às 19h30 é o horário do nosso programa A Bíblia e a Família, já divulga,
as pessoas para que elas possam estar assistindo o programa, para que possam ser alimentadas com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Irmã Soraya, para finalizar. Esses dias eu ouvi a seguinte frase, eu queria quase terminar com ela, que diz assim, que nós nascemos chorando, vivemos sorrindo e morremos aprendendo. Então se abra para o conhecimento de Deus, para que você possa desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós vamos encerrar agora o programa fazendo a nossa oração. Curve a sua cabeça onde você está, na sua casa, e ore junto conosco. Pai, nós te damos graças por esta oportunidade que temos de compartilhar a Tua Palavra, de compartilhar aquilo que entendemos da Tua Palavra, que conhecemos, que temos colocado em prática na nossa vida. E nós te damos graças, Senhor, porque a Tua Palavra, ela é o nosso pão. A Tua Palavra é remédio para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E nós te damos graças por esta riqueza que nós temos oportunidade de desfrutar, que é esse maná, essa palavra poderosa que faz a diferença em nossa vida. Nós te damos graças em nome de Jesus. E queremos terminar como nós terminamos o nosso culto, né? Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Até o próximo programa, se Deus quiser.